quais materiais usar e exercícios para fazer. Se você é o iniciante na aquarela, venha comigo. Olá, muito prazer, me chamo Isis Damares e bem-vindos ao canal. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal que tá começando, comentar sobre esse vídeo, algumas dicas de como melhorar as edições ou dicas de conteúdo e adendos que eu devo ter esquecido aqui nesse vídeo. Estejam livres para comentar. Então, vamos lá. Primeiramente, que você tem que saber se você está começando na aquarela, quais materiais usar. E nesse vídeo eu vou explicar, ok? Primeiramente, há 3 tipos de aquarela, ok? Temos uma aquarela profissional, uma aquarela estudante e uma aquarela infantil, nível escolar. As 3 são boas. Vai depender muito do valor que você quer investir. Eu recomendo você começar com uma nível estudante. Tem um da Van Gogh ou um da Winsor Newton. O valor vai dar aqui na tela. Eu não lembro muito bem, mas essa daqui eu acho que eu paguei 350 em 2020. Ela vem 12 cores. É que elas não estão aqui, elas estão aqui, tá bom? Ela vem 12 cores e elas estão vivas até hoje. Todas estão inteirinhas. Então, a aquarela, ela dura muito. Então, se você não tiver realmente pouco dinheiro, compre uma escolar, uma infantil, porque o material ajuda o artista. Mas o artista treinar, estudar, vai adquirir técnica e com essa técnica ele vai saber como usar o material que está à sua volta. Então ele vai saber sim usar a escolar. Então, se você realmente não tiver muito dinheiro, compre a escolar. Eu comprei essa aqui no início, quando tava começando mesmo. Essa aqui da Pentel, vem 8 cores. Eu lembro que eu comprei na Calunga. E me ajudou muito no início. Principalmente para me soltar, fazer umas galáxias, que eu usava bastante tinta. O bom da aquarela escolar é isso, porque você não tem medo de gastar, porque é um valor considerável baixo, né? Quando a gente trata de material artístico, geralmente é bem caro, até mesmo os estudantes ou escolar. Já a aquarela estudante, ela vai ter uma pigmentação maior, uma durabilidade maior. Você vai ter que usar menos pigmento, menos a aquarela em si, porque ela vai ser mais forte de se pigmentar. Então, recomendo muito e vai tornar o seu aprendizado muito mais fácil. Então, é uma boa escolha. E temos a aquarela profissional. Eu tenho 2 marcas. Eu tenho da White Knight, eu acho que é essa que fala, vou deixar aqui. Eu comprei pastilhas. É interessante você ingressar na aquarela profissional comprando pastilhas individuais ou bisnagas. Porque aí você pode testar sem gastar rios de dinheiro. Apesar que uma bisnaga dessa, da Winsor Newton, nível profissional, foi 70 reais. Tem umas até de 90. Então é um valor considerável, né? E temos também as pastilhas, que já são a aquarela que vem nesse potinho. Essas grandonas são da White Knight, que custam acho que entre 50 e 60 reais. Então, é uma aquarela profissional bem mais acessível do que a Winsor Newton. Eu recomendo você começar com uma mais acessível, até mesmo na profissional. Vai vai subindo como fosse uma escada, degrau por degrau. Que aí você vai entendendo como funciona, vai entendendo também quanto você pode gastar, se você já vai ter público para comprar essas aquarelas. É muito importante isso. E outro ponto é a diferença. Qual que é a diferença de uma aquarela em bisnaga para uma aquarela em pastilha? Basicamente, uma aquarela em bisnaga, se você colocar dentro de um recipiente, ela vai se tornar uma aquarela em pastilha. A aquarela em bisnaga, a diferença principal é que ela vai ser mais líquida do que a de pastilha, tá vendo? Ela vai ser um pouquinho mais líquida do que a de pastilha. Basicamente é só essa diferença. Nível de pigmentação é o mesmo, ok? Depois que você já sabe qual aquarela comprar, basicamente eu indico um da Winsor Newton ou da
ou da Van Gogh, que é essa daqui, ó. Vou mostrar como que ela é. Se você quer investir um pouco mais nessa nível escolar. Eu não tenho nessa nível estudante, desculpa. Eu não tenho muita experiência com as de nível escolar, mas acredito, ou infantil. Mas eu comecei com essa da Pentel e foi ok. Não vou falar que ela é boa, mas ela é ok pra começar. Dá pra fazer um trabalho legal, sim. Esse foi meu primeiro desenho com ela. Ah, mas ficou até que ok. Primeiro desenho. Vamos lá. Depois disso, você tem que escolher uma folha. Uma folha de aquarela é diferente de uma folha convencional. Uma folha convencional, que a gente olha em papel, assim, ou até mesmo folha de ofício, ela tem a gramatura de 75 a 90. Você pode encontrar. Primeiro eu vou explicar o que é gramatura. Gramatura é o quão densa, então o quão grossa é esse papel. É como se é a densidade daquele papel. Quanto mais grosso, maior vai ser a gramatura. Então, pensando nisso, um papel de aquarela que tem que aguentar água, porque a aquarela é uma tinta que se pinta com água, eu recomendo de 250 para cima. O que a gente encontra no mercado de papéis para aquarela é de 300. Eu comprei esse aqui pela Shopee, é uma marca que eu não tinha falado, é um produto nacional, é muito interessante e 12 folhas, tamanho A4, me custou R$ 35. Mas também temos o da Canson, linha XL ou Canson normal de aquarela e também a linha da Canson Montival. Essas três linhas são ótimas, eu vou deixar aqui o valor e a imagem delas. Compensa super. Então é isso. Tá vendo a diferença de espessura? Então é basicamente por isso. Essa é a função do papel de aquarela. É você conseguir reter o pigmento e a água sem ele se partir. Sem ele ficar todo mole e murcho. Que eu vou mostrar aqui, ó. Pegando um pouquinho de água nesse papel, cada vez mais ele vai ficando mais transparente. E você apertando ele, ele se rasga fácil. Já um papel de aquarela, você passa, ele não se rasga, porque ele tem mais fibras de papel, mais fibras de celulose, tornando um papel mais grosso e, consecutivamente, mais resistente à água. Agora falando um pouco sobre os pincéis. Eu recomendo você começar com 3 pincéis de aquarela. Esses daqui são os pincéis baratinhos que eu comprei na Shopee. São de fibra mesmo, sintética. E sempre é um menor, um mediano e um grande. 3 pincéis desses 3 tamanhos variados, dá para você pintar uma aquarela tranquilamente. Tanto que, quando eu fui investir um pouquinho mais em pincéis de aquarela, não investi tanto assim, um pouquinho mais. Esses aqui também são de fibras sintéticas, mas são um pouquinho melhor. Tenho esses aqui, esses dois da Ceramic, que são um grande, um mediano, e comprei esse aqui da Giotto, que é um pequeno, que é super, super, super bom. Então, esses 3 tamanhos ótimos. Para fazer cílios e detalhes mais pequenos, eu também recomendo esse fininho aqui. É super baratinho. Eu acho que foi R$ 14. Um momento. Da Tigre. Também é super bom. Então, basicamente, são esses pincéis. Comece com um pincel barato. Ok? Depois você vai aumentando o nível, a partir do momento que você vai pegando experiência e vai juntando dinheiro, né? Porque hoje em dia tá tudo muito caro, né? Agora que você já sabe os materiais que usar e já tem, vou mostrar alguns exercícios que você pode fazer para melhorar a aquarela. Por onde começar? Quando eu comecei na aquarela, eu já fui direto para os retratos. E acho que isso foi um erro meu. É bom começar pelos exercícios, saber a pigmentação, qual forma usar, como fazer luz e sombra. Então, isso tudo eu vou te explicar nos exercícios. Então, vamos lá.
São basicamente esses tipos de exercício aqui, tá vendo? Onde você treina o círculo cromático, você treina formas geométricas, você treina objetos, a natureza morta, que geralmente são frutas, você treina partes do corpo separadamente, porque aí você vai ter um controle melhor. Você treina, depois você vem em rostos monocromáticos e você vai escalando, entendeu? Você treina frutas, círculos, quadrados, cubos. É muito importante. Então vamos lá. Eu já esqueci de um ponto muito importante. Mesmo sendo uma folha mais grossa, como que a gente pode usar muita água, é importante sempre ter uma fita crepe, um durex, porque aí você consegue prender o papel no lugar onde você tá pintando, para ele não ficar se curvando, né, se mexendo. Então isso também é uma dica importante. Compre fita crepe. Bom, gente, agora o primeiro exercício. Sempre tenha uma garrafinha de água, um potinho de água, ok? Mas o primeiro exercício vai ser do escuro para o mais claro. Consiste em você pegar o pigmento, né, a tinta aquarela com pouca água e você vai concentrar no início. E conforme você for passando o pincel ao longo do restante do desenho ou da linha, você vai clareando com mais água. Então, olha que interessante. A água vai ser um diluidor da aquarela, mas também funciona como um clareador. Então, quanto mais água, mais claro vai ser o pigmento. Quanto menos água, mais escuro vai ser o pigmento. E é basicamente isso. Agora a gente vai ir para a tabela de cor. Como assim tabela de cor? Como se fosse o swatch. Você vai colocar todas as cores que você tem de aquarela para você não precisar ficar testando toda hora, porque a cor modifica. A cor da aquarela, da pastilha ou da bisnaga seca ou molhada é diferente dela no papel. Agora a gente vai para o teste de expansão. Por que o teste de expansão? Para a gente saber se uma aquarela é boa ou não, um dos testes é como que ela expande em contato com a água. Então, basicamente, você vai molhar bastante o papel e vai molhar também bastante o pincel que você está com o pigmento. Que quando você colocar em contato com essa água, ele vai se expandir. E nisso eu estou fazendo um teste com as 3 aquarelas que eu tenho. Tanto da escolar, tanto da estudante e da profissional. E o interessante desse teste é que você pode ver diretamente como que é a diferença de uma aquarela mais inferior para uma aquarela um pouco mais cara, mais profissional. E é muito interessante, é sempre bom você fazer esse teste. Agora vamos para o terceiro exercício, que é o estudo do círculo cromático. Primeiramente, a gente tem que observar as cores que compõem esse círculo. Primeiramente, a gente tem que acompanhar o triângulo, que é o amarelo, o azul e o vermelho. Às vezes você pode encontrar também um magenta, que é popularmente se diz também como se fosse um vermelho para o ciclo monocromático, que se torna essas 3 cores primárias, que dá origem às secundárias, quando se mistura elas, e quando se mistura as secundárias, dão origem às terciárias. E é basicamente assim que compõe o círculo cromático. Primeiramente, vamos fazer a mistura do vermelho. Por quê? O vermelho que eu tenho aqui é o magenta, mas a maioria das pessoas vai entender como um vermelho, então eu misturo um pouco magenta e é como se fosse um vinho mais escuro com o amarelo, porque assim eu consigo o vermelho, a cor vermelha que a gente acha em tinta, guache e tudo mais. Então essa vai ser a nossa primeira cor primária, que é o vermelho, ok? E depois vamos para o amarelo. O amarelo é basicamente em todas as paletas de cor que você compra, vai ter a presença do amarelo, então é tranquilo. E depois vem o azul. Então as cores são amarelo, vermelho e azul, que forma esse triângulo que vai ser as 3 cores primárias,
que é as 3 cores primárias? As 3 cores que dão origem às outras cores. Agora, seguindo a imagem de referência, a gente quer um amarelo alaranjado. Então, eu vou usar a quantidade maior de amarelo e pouca quantidade de vermelho, ok? Então, é como se fosse 3 pinceladas de amarelo para 1 pincelada de vermelho. E vai se formar esse amarelo alaranjado. E agora a gente quer um laranja amarelado. Então seria mais 3 tons de amarelo, mais 3 tons de vermelho para 2 tons de amarelo, que vai dar esse tom de laranja mais escuro, ok? E assim consecutivamente. E agora para um vermelho alaranjado, que vai ser 3 tons de vermelho para 1,5 de amarelo. Quando eu falo tons assim, é como se fosse pinceladas, que aí dá pra você ver que por mais que você misture as mesmas cores, a quantidade que você coloca de pigmento de cada cor influencia diretamente na cor que aquilo vai se formar. Então preste atenção, às vezes você pode estar pegando o amarelo e o vermelho para se formar laranja, mas a quantidade que você está colocando está errada, por isso não teve o tom alaranjado que você gostaria, ok? Agora seguindo para o azul, que é a nossa terceira cor primária, ok? Esse azul que a gente vai colocar, a gente vai misturar com o amarelo. Então, basicamente, esses 3 tons de azul que a gente vai se formar, a gente vai misturar com o amarelo. Então, a gente vai trabalhar com o azul. O primeiro tom vai ser um tom de verde folha, um verde limão, que é um verde mais amarelado, um verde mais claro. Então, basicamente, a gente vai colocar uma gotinha de azul para 2 gotinhas de amarelo, e aí vai se tornar esse tom de verde claro, um verde mais amarelado, um verde mais folha. Passando para o verde escuro, a gente vai pegar esse mesmo tom que a gente já tinha feito e vai adicionar mais 2 gotinhas de azul para dar esse tom de verde escuro. E é interessante quando a gente vai fazer esse estudo do círculo cromático, a gente percebe que o azul, ele é usado para escurecer as cores. Então, quanto mais escuro você quer o seu desenho, mais pigmento azul você vai colocar, ok? E agora vamos para um verde azulado. Usando essa mesma mistura do verde anterior, do verde escuro, vou colocar mais pigmento azul até chegar a esse tom de azul verde. É mais azul do que verde. E agora a gente vai trabalhar com o azul e com o amarelo para a gente ter os tons de roxo, de vinho. O primeiro vinho vai ser mais azul do que vermelho. Então, para 2 pinceladas de azul para 1 pincelada de vermelho, para a gente ter esse tom de violeta mais azulado. O segundo vai ser mais vermelho do que azul. Então, 2 gotas de vermelho para 1 gota de azul. Gotas bem generosas. E já o último, aí sim vai ser muito mais vermelho do que azul. Eu diria que, tipo assim, meia gotinha de azul para umas 3 gotas de vermelho. E aí a gente vai ter esse violeta mais forte, mais avermelhado. E até mesmo um pouco mais claro, porque igual, repito o que eu disse. O azul, ele é usado para escurecer, e geralmente o amarelo é usado para clarear e deixar tons mais quentes, porque o azul, ele é um tom quente, é um tom frio, amarelo, laranja é um tom quente. Interessante ter esse contraste. Depois que você estudou sobre o ciclo cromático, estude mais uma vez, estude outra vez, porque é com o tempo que você vai pegando o jeito de misturar as cores e isso vai te ajudar a você comprar menos tinta. É muito interessante dizer isso, porque quanto mais você estuda como misturar as cores, menos você vai ficar dependente de uma cartela de cor imensa. Agora vamos para um dos exercícios mais importantes, que é o exercício de luz e sombra.
Basicamente, esses exercícios iniciais foi a gente aprender a controlar a intensidade de tinta que você coloca no pincel e a intensidade de pigmentação. A gente saber analisar quais cores a gente tem na nossa cartela, na nossa aquarela. A gente saber a expansão que essas cores vão ter em contato com a água. E a gente conseguiu ter uma ideia de como se mistura as cores e como cada cor é formada. Agora, a gente vai juntar todos esses exercícios pra gente formar a luz e sombra. Basicamente, a luz e sombra a gente vai fazer com uma cor só, então vai ser monocromático. Então, esse exercício do escuro para o claro vai ser de exímia importância. Então, vamos lá. Sempre tem uma referência. Nessa referência, a gente tá vendo uma esfera. Essa esfera, a luz, tá incidindo aqui no meu lado esquerdo. Então, esse meio da bola está sendo todo iluminado. E do lado direito, principalmente o lado de baixo da esfera, está sendo o quê? Tá escuro, porque se tem luz de um lado, vai ter sombra de outro. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Sempre tem a referência, ok? É muito importante. Com o pincel molhado, a gente vai fazer uma primeira camada somente com água em toda essa esfera e a sombra dela. Ok? Eu quero fazer um retrato monocromático, vamos supor, de rosa aqui. E agora a gente vai pegar um pouquinho do nosso pigmento com água e vai diluir em toda essa esfera e a sombra dela. Feito isso, você vai pegar um pincel seco, sem nada, e vai tirar um pouco. Pode também colocar um pouquinho de água, porque a gente vai arrastar um pouco esse pigmento daqui de cima, porque esse lado vai ser mais claro. Quando a gente segue a referência. Olha, ainda com o papel molhado, a gente vai pegar um pouco mais de pigmento e vai concentrar nessa área aqui. Deixando um espacinho da esfera em contato com a sombra, bem claro, bem branco. Porque esse espaço em branco vai mostrar a diferença da esfera para a sombra dela. E a gente vai vir e vai também pigmentar essa sombra. Lembrando que quanto mais perto da esfera, mais escura vai ser essa sombra. E quando ela vai se afastando, mais clara ela vai estar. Então a gente coloca mais água, ok? E agora a gente só vai diminuindo a quantidade de pigmento e vai colocando mais água. Porque aqui a gente tá brincando com o quão mais claro e o quão mais escuro. A gente não tá mexendo com a escala tonal. Quando a gente mexe com a escala tonal, a gente mexe com outras variáveis de cor. Como a gente tá usando só uma cor, a gente tá controlando só a intensidade dessa cor. É mais tranquilo. Vou reforçar mais um pouco aqui o formato da esfera. Super. O cubo é a mesma coisa. Essa parte de cima é onde está residindo a luz, então eu vou deixar totalmente em branco. Mas essas 3 partes aqui a gente vai pintar. Primeiro você faz uma camada com a mesma cor, tudo com o mesmo tom, né? Em cima, bem pouquinho. Essa parte aqui é que tá mostrando mais escuro. Eu vou escurecer com o papel ainda molhado, juntamente com a sombra. E basicamente é só você seguir a sua referência. Eu acho que pintar, além de você ter as suas ideias, é seguir uma referência. É seguir o que você está olhando ou o que você conhece. Sabe? Mesmo quando a gente cria um desenho, é baseado em algo que a gente já viu. Porque é algo visual. E aqui vai se formar um degradê. Tá vendo?
esse daqui já secou um pouco, vamos voltar. E agora a gente vai dar só um acabamento, que é pra ficar esse efeito mesmo, como se fosse o efeito de um trem, que não é pra estar perfeito, é só pra você analisar como a tinta se comporta em diferentes tonalidades. E uma maneira que a gente descobriu fazendo o ciclo cromático é que o azul escurece as cores e deixa um tom um pouco mais frio. Então eu tava achando que tava ficando muito claro. Aqui eu coloquei as sombras, eu misturei a cor que eu tava usando com azul. Olha como que já deu uma informação tonal, uma informação de escala muito maior. Aqui eu consigo identificar o mais escuro, o médio e o totalmente mais claro. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Eu misturei um pouco do laranja com um pouco do azul. Olha como que geralmente sombra é um tom mais puxado para os tons frios. Então o azul para escurecer algo, para usar como sombra, é ótimo. Olha como que já fica um contraste muito mais bonito. Tem uma informação mais legal de se compartilhar. Eu molho um pouquinho o pincel na água para dar esse degradê mais bonito. Aqui também, ó. Aqui tá vindo um lado um pouco mais escuro. Mas ele tá sendo o quê? Clareado. Então coloco muito mais água. E na sombra eu reforço um pouco mais o pigmento. E agora dá pra entender muito bem da onde está vindo a luz e da onde está vindo a não luz, né? A sombra. Com esse exercício, agora a gente vai colocar em prática o desenho. Que eu vou mostrar pra vocês. Então, com esse exercício que eu ensinei pra vocês, você consegue fazer um desenho. Olha, da esfera e depois você vem e faz um desenho. Fazer um desenho de natureza morta e de pessoas. Tudo isso aqui eu fiz com uma cor só, mas controlando a intensidade do que é claro do que é escuro. E agora vamos passar para esse desenho. Eu vou fazer uma maçã. A referência eu vou deixar, primeiramente, eu vou deixar mais escuro assim, a line art, né, tipo o rascunho, mas você pode pegar uma borracha, um limpa-tipo e passar. O limpa-tipo é como se fosse uma borracha, mas ela é mais elástica, parecendo uma massinha. Primeiro de tudo, você vai molhar com água. A mesma coisa dos exercícios anteriores. Que eu gosto de pintar no úmido sobre o seco. No úmido sobre o seco. O que que é? É quando o papel tá úmido e você pega uma quantidade de pigmento maior do que água. Então o papel vai estar úmido, mas o seu pincel vai ter mais tinta do que água. Então vai balancear um pouco as cores. Primeiro eu quero fazer as sombras. Eu vou fazer, como a gente já descobriu que o azul é um ótimo para fazer sombras. Aonde que eu acho que é escuro na minha maçã, eu vou fazer com um azul um pouco mais claro. Pode também fazer com roxo. Mas eu tô pensando em usar só as cores mais básicas para você entender. Fizemos isso, descobrimos aonde estão as sombras. Agora eu venho com os tons mais claros que tá aparecendo, que é um tom de verde e um tom de amarelo. Que vem um laranja. Agora você vai esperar secar para passar uma camada de vermelho tudo por cima. Agora você vem com um tom de vermelho e vai passar por toda essa base da maçã, principalmente nas partes escuras. Nas partes claras, você vai passar um tom de laranja. É só seguir os passos que a gente ensinou na teoria das cores. E aquarela é você fazer e esperar secar. Fazer e esperar secar. Essa já é a base.
Nas partes mais escuras, a gente pode escurecer mais. Você vai pegar esse vermelho, misturar com um pouquinho de azul e vai escurecer onde precisa. Tá vendo? Essa parte aqui tem uma leve profundidade. Pegar um tom mais ainda de amarelo. Aqui no fundo é um tom de verde, então eu vou passar somente o verde, aonde eu encontro esse tom. Aqui é um magenta, que é um vermelho bem avermelhado, bem escuro. Tá vendo? Gente, não se preocupe, porque é realmente assim mesmo que funciona, viu? A gente vai escurecer mais ainda a sombra. Antes de vir com um preto, com a cor mais escura, é legal você dar uma cor pra sombra, depois você vem com a parte mais escura. Tá vendo? Você já começa a fazer essas linhas e ramos que a gente encontra na maçã, porque quando secar, aí você vai vir com os detalhes mais fiéis. Essa parte aqui, ó, você taca mais água com o pincel limpo e vai tirando e limpando no pano. É assim que se limpa quando você vê que a aquarela passou um pouco no lugar onde ela não tinha que passar. Depois você pode vir contornando também com branco. Funciona. Agora o caule é um tom de marrom. Agora é esperar secar. A aquarela é assim, gente. Querendo ou não, você faz, espera secar, faz, espera secar. É um processo interminável. Depois que você esperou secar tudo, você vai passar primeiro uma camada de vermelho por cima todo. Mas é um vermelho mais alaranjado, um vermelho mais aberto, ok? E não se esqueça de ir fazendo pequenos risquinhos. Quando a gente observa essa foto de referência da maçã, ele tem esse risquinho, né? Parece que são vários risquinhos, essa fibra da maçã. A textura da casca da maçã, a gente vai fazendo uma espécie de risquinhos. Nisso, a gente tem que observar também que tem a predominância de tons verdes e amarelos. Como que a gente passou esse tom de vermelho, a gente, por cima de tudo, por mais que a aquarela seja transparente, dá para ver que tem um fundo ali. Só que a gente tem que realçar esse fundo. Nisso, eu começo realçando as sombras, naquela mesma mistura. Um pouco de vermelho com azul, para dar essa sombra mais escura, mais fria, ok? Nas áreas que mostram isso. Nisso, eu já dou um realce no caule e já venho fazendo pequenos riscos com vermelho e pequenas bolotinhas com o amarelo. Mas eu passo esse amarelo, depois eu pego um pincel limpo e passo por cima de novo para ficar meio que transparente. Você sabe que tem um pontinho amarelo ali, mas você tem que chegar muito perto para enxergar. Como que a minha aquarela vazou em outras regiões, eu quero destacar mais a maçã, eu passei uma tinta branca onde tinha manchado e realcei os pontinhos brancos onde eu tinha colocado os pontinhos amarelos. E é assim que se faz uma maçã. Gostaram? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me desculpa por qualquer errinho que eu tive, entendeu? Eu tô na aquarela somente há 3 anos. Eu quis passar algumas dicas que me ajudaram. Espero que ajudem vocês. Eu vou fazer mais vídeos de aquarela menor, focado tipo assim, quais são as técnicas de aquarela? Quais são as folhas? Menor, mais compactado. Esse vídeo ficou muito longo, né? Mas eu quis passar um tutorial quase completo, porque a gente sempre tá aprendendo, sempre tem coisa
para acrescentar, coisa nova para aprender e até mesmo que eu devo ter esquecido. Então, vamos recapitular tudo. A gente aprendeu exercícios de aquarela e colocamos esses exercícios em prática. Eu aqui coloquei só uma maçã, mas há vários exercícios, como de objetos, aqui a gente chama de natureza morta, que geralmente são frutas com objetos, tipo jarros de água, bojos, cumbucas. A gente aprendeu também o círculo cromático. Tá vendo como eu testei 2 vezes? É sempre bom você ir fazendo esse círculo cromático, ok? Pintura monocromática também é essencial. Você começa depois a pintar órgãos separados do corpo humano, para depois você vir com um retrato. Um retrato monocromático mais aperfeiçoado, com um pouco de cor. Então, esses foram os exercícios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar e seguir. Até os próximos vídeos. Tchau!